Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje o tema 5 coisas sobre a locação de imóveis que pode levar o corretor de imóveis à falência. Primeiro item, o atendimento. Eu digo o atendimento é muito importante no nosso dia a dia, porque tem momentos que nós atendemos tanto o proprietário ou como o inquilino, principalmente, né? E esses inquilinos, que são os locatários, eles podem, se eles não estiverem satisfeitos, eles podem sair falando de você, né? Se não tiver um bom atendimento em relação a isso, eu me refiro a este bom atendimento, caso você atenda um cliente, por exemplo, né? Vou dar um exemplo até que aconteceu comigo, e não faz muito tempo isso. Nós atendemos uma pessoa para locação, e este imóvel, tanto ele estava para locação como para venda. Então, esse inquilino, essa pessoa, ele foi lá, visitou o imóvel, ficou muito satisfeito, gostou bastante. Inclusive, ele já tinha vindo de outra locação que não tinha dado muito certo para ele, né? Então, ele viu este imóvel e disse que estava dentro daquilo que ele queria mesmo, que ele gostou. E ele encaminhou todas as documentações para nós, cadastros, toda aquela, demos atenção, o máximo de atenção para ele, né? Ele seguiu tudo aquilo que nós exigimos dele, né? Que é o cadastro lá com as documentações, ele apresentou para nós. E só que aí fizemos pesquisa dele também, estava tudo certo em relação ao contrato de locação dele. Só que chegou na hora naquela semana, quer dizer, ele já tinha a gente já tinha enviado o contrato de locação dele, e nessa mesma semana aconteceu um imprevisto dentro deste imóvel, né? E este imóvel deu um problema de infiltração lá que foi muito grave. Vazou água, né? Tanto na cozinha, sala, banheiro. Então como o imóvel era pela primeira vez que nós tínhamos assumido a administração dele, a divulgação dele, tanto para venda como para locação, e eu sabia que este imóvel também ia ser mais rápido ser alugado do que vendido, porque ele também é um imóvel bom, com muitas mobílias, né? Ia permanecer neste imóvel muita mobília. E como esse inquilino, ele já tinha vindo de um estado para Santa Catarina, de um estado para o outro, né? E também já tinha visto um imóvel que não tinha dado certo para ele. Ele gostou muito, sabe, dessa opção deste imóvel todo mobiliado. Então, ele apresentou lá, nós já estava nisso aí, só que apareceu essa inundação lá, né? E só que também os proprietários, eles são de fora que eu digo é de outro país, né? Eles moram em outro país. Então, a procuração era para a tia, né? E a tia não morava nessa mesma cidade do imóvel. Eu estou contando tudo isso para vocês poderem entender esse exemplo, porque como faz diferença neste bom atendimento, né? Então, essa pessoa morava em outra cidade, mesmo em Santa Catarina, mas ficava longe. Então, aconteceu isso, nos avisaram e a gente passou para eles, né, para os proprietários, a responsabilidade é deles. O inquilino não tinha entrado ainda, né? Graças a Deus que o inquilino não tinha entrado ainda. Eu digo graças a Deus, né, por essa situação, porque quando o inquilino entra é uma coisa de louco, né? Que pode vir para cima de nós corretores, né? Ou então administradores. Então, chegando lá, só que a forma como o inquilino, como nós explicamos para ele a situação, que não daria mais para ele fazer a mudança, porque referente que aconteceu um imprevisto dentro do imóvel,
a forma como ele reagiu, porque ele pensou que nós, corretores, nós temos que deixar as coisas sempre muito claras, né? E claro que a gente também não ia dizer para ele o que teria ocorrido lá, porque também nós não sabíamos como é que iria ficar essa situação, né? Aconteceu um imprevisto, nós não poderíamos, ele tinha que acatar a ideia, ter a visão de que nós estávamos protegendo ele, mas não. Aí ele foi um pouco ríspido, né? Ele, para não dizer grosseiro, né, conosco. Aí a gente passou um e-mail para ele, só que ele respondeu o e-mail, né? Sabe, quando a pessoa, né, o cliente fica assim, acha que é malandragem de corretor de imóveis ou então do administrador, dono da imobiliária. E na cabeça dele, o que ele achou? Ele achou que nós tínhamos vendido este imóvel. Então, por isso, na cabeça dele, né? Claro que quando ele passou esse e-mail, onde dizendo lá que foi ríspido e mexendo o meu bril, né? O nosso bril, né? Porque não foi só meu, foi também os funcionários também se sentiram com isso, né? Então a gente quis extravasar, né? A vontade era escrever ali e na mesma altura dele, né? Mas não, mas nós respiramos fundo, relevamos, né? A poeira baixar. Deixamos a poeira baixar, esperamos um pouquinho, porque quando acontece isso, olha aí uma dica, hein? Legal! Quando acontece isso, que a gente explode os nossos ânimos, vamos dizer assim, nós temos que deixar então passar pelo menos um dia. Não responda na hora, né? Não responda na hora, não responda com o sangue fervendo, porque eu nunca vi isso dar certo, né? Então, não entramos na dele. Então, o que é que nós fizemos? Respondemos, paramos para pensar, respondemos no outro dia. Então, foi elaborado um senhor e-mail para ele, né? Em momento algum. A gente concordou com toda a situação dele, né? A gente disse, infelizmente, aconteceu realmente um imprevisto. Aí nós dissemos que nós se colocamos no lugar dele, né? Então, o e-mail foi muito bem elaborado, né? Usado, assim, o e-mail foi feito, então, no outro dia com sangue frio. Então, as inspirações vêm, né? Cada vez mais. Colocando a razão, né? E não a emoção. Aí, o que ocorreu? Ocorreu que a nora dele, que mora nessa cidade onde ele estava, que é a minha cidade, onde eu administro os imóveis, ela foi pessoalmente lá no escritório conversar conosco e ela pediu desculpa por ele, né? Ela pediu desculpa devido a esse fato que ocorreu, né? E então ali amenizou os ânimos, né? Aí, olha só, apaziguou, né? Aí, mediante essa desculpa, apaziguou as nossas mentes, né? Então, é preciso, neste momento, colocar a inteligência emocional, falar mais alto, né? Nesta hora, para que isso ocorra de uma forma bem harmoniosa. Então, e o que é que aconteceu? Essa pessoa, ele voltou, né? Ele voltou, aí nesse imóvel não deu mais para ele, né? Porque também houve alguns problemas lá dentro que teve que ser resolvido. E ele viu uma divulgação, né? Por um imóvel que nós estávamos divulgando. Aí ele não foi, aí este imóvel que ele tinha visto era um apartamento e agora ele viu uma casa pequena, num local bom, onde ele gostou, onde eles gostaram, porque era ele e o filho e a nora, né? Então ele nos procurou imediatamente para alugar este imóvel e daí a gente fez todo aquele excelente atendimento para ele, porque ele também ele teve um perfil muito bom de inquilino, né? Por que não agarrar este bom inquilino, né?
e uma boa renda também. Então, tudo ficou apaziguado e hoje tudo que ele compra para o imóvel dele em si, ele até mostrou umas fotos lá, que ele comprou cozinha, tudo, aí já ficou uma amizade muito legal. E a situação ficou muito harmoniosa, né? É referente a isso, hoje a gente tem uma amizade, né? Então, para ver que é nessa hora que nós corretores ou administradores, nós temos que estar com sangue frio para receber essas. Tá, tem uma hora que até esquenta, né? Nós esquentamos, nós somos de carne e osso, é natural que o ser humano esquente a cabeça, mas nós temos que parar e procurar não responder nada com cabeça quente, com sangue fervendo, porque aí gera uma energia, né? Tu vai entrar naquela mesma energia, aí vai vir aí agressão com agressão, não dá certo. Então, tu dá amor para receber amor, né? Então, foi isso que aconteceu. A gente, né? E ele entendeu, os filhos dele entenderam que a gente, de alguma forma, a gente não alugou este imóvel para ele, porque a gente quis protegê-lo de dores de cabeça futura, né? Então, é essa postura que nós temos que ter mediante os atendimentos, sim. O mau atendimento te leva à falência, é um dos itens que pode te levar à falência, porque ainda as propagandas, nada como um cliente, né? Falar bem de você, né? A gente sabe que hoje a mídia existe vários tipos de divulgações que a gente pode divulgar os nossos imóveis, mas ainda eu acredito que você também acredita, né? Que nada como boca a boca, né? Aquela pessoa te indicar para outra pessoa, né? Então, porque eu aqui na minha cidade, funciona muito boca a boca. Geralmente as pessoas vão lá e dizem assim, vai lá que ela vai resolver, né? Mas não é que eu vou resolver, é por causa do bom atendimento realmente, né? Então, se você não estiver preparado para esse bom atendimento, você poderá ter chegar à falência, sim. Porque o cliente lá fora, ele pode estar falando mal de você. Então, procure sempre investir em você. Eu citei aqui as inteligência emocional, né? Então, faça isso. Leia bons livros, né? Ou então até faça curso mediante isso, né? Para que você possa aí estar tendo sempre um bom atendimento. Claro que hoje em dia, né, a gente diz assim, um ditado muito interessante que os antigos diziam, e ainda dizem muitas pessoas, né? Eu também digo, a gente não pode agradar gregos e troianos, né? Mas só que é importante que nós profissionais que trabalhamos como autônomos, né? Ou então empresa, como imobiliárias, né? Então, nós temos que ter uma boa postura mediante a esse bom atendimento, porque a imagem, hoje, a tua imagem na tua cidade é muito importante. E é muito importante essa tua imagem perante os clientes. Agora, porque assim, as pessoas têm uma interpretação muito injustas, né? Porque tu pode ser um bom profissional, tu pode fazer 100 coisas boas, né, na vida. Tu pode fazer 100 coisas boas, mas se tu fizer uma coisinha que é negativo, aquilo vai apagar os outros 90%, né? Vamos dizer que 1% tu faz coisa negativa, os 90% vai apagar. E aquele 1% vai te complicar isso. Porque pode ser que no boca a boca as pessoas levem isso e digam assim, não vai lá porque aconteceu com fulano que eu conheço, né, o Beltrano, e foi passando, e vai passando, e vai passando. Não precisa agradar todo mundo, mas deve agradar a maioria, o que está possível, né, o que é possível.
Claro que quando nós começamos a investir nessa inteligência emocional, a gente também vai percebendo. E um conselho que eu dou, medite, corretor. Medite, tire lá, comece com 5 minutos, 10 minutos, depois passa para 10 minutos, 15 minutos. Você vai começar a reforçar a sua intuição. A sua intuição é que vai falar com você. No início você não vai acreditar nela, mas depois vai ficando, você vai dar os ouvidos para ela, né? Então essa intuição é muito forte. Ela também é muito válido para nós profissionais, né? Porque às vezes a intuição diz, vai pela aquela, mas tu vai pela outra, né? Então, mas é preciso tu seguir este caminho, né? Vai lá que essa dica é muito interessante. A segunda coisa, né, que pode levar você ou o corretor de imóveis à falência: fluxo do caixa. Olha, isso é muito importante, corretor. Claro que uma imobiliária já mais estruturada, né? Lógico que se ela cresceu, ela vai ter lá suas reservas, né? Mas se você está iniciando, ou é só você ou um funcionário, né? É muito importante que você saiba separar, né? Aquilo que você recebe como receita, né? Receita e despesa dentro aí dessa carteira de locação, né? Aí você saiba ir juntando, né? Porque montinho e montão, né? Você vai juntando. Eu quando comecei a trabalhar eu mesma, né? Eu própria, comecei a tocar o meu negócio próprio. O que é que eu fiz? Eu deixei uma reserva, né? Eu comecei com uma reserva pouca, mas e também tudo aquilo que eu vendia mediante lá, comecei a trabalhar com locação, mas também com a venda, né? Mas na medida que eu fui recebendo a parte de venda, eu tirava um percentual também para colocar lá no meu fluxo de caixa. E sempre deixava, né? A ideia é sempre você ter de 10 a 20%, né, do valor lá reservado para isso, para que você consiga se sustentar dentro do mercado, né? Porque a gente sabe que dentro do mercado em si, da economia em si, existe muitas oscilações. Nós passamos por processos. O país passa por processos, né? Então, mas nós temos que estar com essa reserva legal lá, porque nós tivemos aí essa situação aí que nós já estamos no segundo ano, né? Que se diz crise, mas em momento algum me abalou, né? Me abalou essa situação. Houve-se muito comentário, né? Disse, comentário daqui, muito debate, muito debate. Eu assistia muito debate aí online, né? Era lives, eram, né, os corretores mais famosos, né? E no Brasil, e daí se dizia que muita coisa ia fechar, muita coisa ia, né, se extinguir, muitas empresas, e haver muito desemprego, mas em momento algum eu senti. Por quê? Porque eu tinha reserva, mesmo que os meus inquilinos atrasassem, né? Houve alguns atrasos? Houve. Por quê? Porque houve algumas negociações também. Diminuiu o meu fluxo de caixa lá mensal, né? Diminuiu, mas não me abalou financeiramente. Porque eu tenho sempre essa reserva, né? Então, eu conheço muitos corretores que passou aqui na minha cidade, que passaram, né, a ser corretores, que foram corretores mais antigos. Eles, hoje tem gente que mora, corretor que, olha, eles dominavam a cidade.
tanto na parte de venda como na parte de locação de imóveis. Mas hoje conheço um aqui que mora de favores, ele não tem dinheiro nem para pagar o próprio aluguel dele, ele perdeu o próprio imóvel dele. Pô, a pessoa fica idosa, né? Chegar a essas alturas do campeonato e não ter assim aquele conforto com a família, no seu próprio imóvel, no seu próprio bem e conforto, né? Porque eu acho que idoso e criança a gente tem que sempre cuidar muito, né? Então, chegar nessa idade, a pessoa tá aí que não teve cabeça, a pessoa não teve como administrar isso, ela não soube separar, né? Porque às vezes as pessoas elas não, se empolga aí, se empolga na empolgação, porque fiz uma venda, eu já vou comprar um carro, ou vou comprar um lote, ou vou comprar uma casa. Ou tem muita gente, às vezes, que troca até de marido, ou muito corretor, homens que trocam de mulheres, né? Então, aí então começa aí você a ter um prejuízo, né? E vá que também vem alguma situação que você, como nós tivemos, e às vezes você perde funcionário por causa disso, você não sabe administrar esse seu fluxo de caixa, você perde funcionário, ou a hora que entrar uma ação contra você, você também já tem que ter essa reserva para usar isso. Ou o inquilino atrasou o que você contratou lá com o seu proprietário, né? Você tem que ter essa reserva para cobrir esses tipos de despesa. Você vai recuperar? Vai recuperar, né? Vocês estão vendo como é, né? Na hora da locação de imóveis, porque pode ocorrer esse tipo de situação, de vir, né, de acontecer. Aconteceu essa situação aí que nós já estamos no 2º ano. Mas também pode ocorrer que você não tem dinheiro para pagar um funcionário, o que o funcionário vai fazer? Vai pedir demissão e você vai ter que pagar a saída do seu funcionário e você usou aquele dinheiro, o funcionário já vai sair daqui desagradável. Isso pode ocorrer com o funcionário botar até uma ação trabalhista para você. Tudo isso pode ocorrer se você não cuidar bem do seu fluxo de caixa. E também não pode juntar a despesa da sua casa junto com a despesa lá da sua empresa ou do seu negócio que você está começando como autônomo, porque também isto pode levar à falência, né? Então, você tem que ficar muito atento a essas situações, muito atento. Terceira coisa, onde o corretor de imóveis pode chegar à falência. E esse item, essa coisa é muito importante. Isso é uma grande dor de cabeça para nós, profissionais do ramo imobiliário, principalmente com locação de imóveis, né? Aí, essa inadimplência. Inadimplência é um grande fantasma para nós profissionais aí que trabalhamos em locação de imóveis. A inadimplência, ela balança muito, né? É claro que se o inquilino locatário atrasar os aluguéis, você não recebe, né? Você não recebe. E se você não recebe, o que acontece? Você vai ter que bancar pelo menos aí o que você acordou, né, com o proprietário, porque assim, esse acordo é livre, né, pra gente acordar em contrato, né? Se você vai bancar 2 aluguéis, se você vai bancar 3 aluguéis, o que você vai tratar com esse proprietário lá naquele contrato lá de administração quando você pegou o imóvel, né? E se você não pagar isso, o proprietário pode entrar com uma ação. Isso também vai gerar mais despesas ainda para você, né? Então, você deve ficar muito atento a esta situação. Você está percebendo
que cada coisa puxa a outra, né? Se você vai trabalhar dentro com carteira de locação, uma coisa puxa a outra. E também, devido à inadimplência, aí você também, além do proprietário, né, que você pode, se você não tiver uma reserva legal lá no seu fluxo de caixa, o proprietário provavelmente também coloca uma ação contra você, porque você não está cumprindo o contrato de administração. Claro que você tem que pegar, quando o inquilino já atrasar, você já tem que comunicar ao proprietário que o inquilino está atrasando, né? Mas você também vai gastar com ação, né? E isso é uma grande dor de cabeça. Eu digo que é um grande prejuízo para nós quando nós temos que entrar com uma ação. Uma ação por falta de pagamento, né, do inquilino, que daí também já tem que entrar aí, além das cobranças dos valores do aluguel, tem que entrar com a ação de despejo, né? Porque nisso você vai contratar advogado, né? É despesa. E quando tem que entrar com uma ação, você não sabe quanto tempo vai levar essa ação, né? Você não sabe. Eu tive aí um valor semana passada que entrou para nós na conta, uma ação que já estava quase há 7 anos, né? Então, é para ver como isso demora. Então, você tem que ficar muito atento quando esse inquilino, quando ele começa a atrasar naquele próprio mês, né? Inquilino atrasou, você já tem que ficar atento, né? Então, e você tem que estar bancando toda essa parte de despesa, tanto com a ação, porque também você acordou com o proprietário que você vai bancar esses tipos de ação até se resolver. Eu faço assim o meu contrato de administração, né? Aí o que ocorre? Nós temos que desembolsar dinheiro e pagar aluguel para o proprietário, né? Até isso ser solucionado. E sem contar que quando o inquilino resolva, ele está atrasado e ainda fica, aí você tem que entrar imediatamente com essa ação de despejo para ele desocupar, né? Porque também tem inquilino que às vezes tem situação que ele atrasa e ele diz, não dá mais para mim esse valor, eu vou desocupar, sou obrigado a desocupar, eu fiquei desempregado, alguma coisa assim. Quando as pessoas têm boa fé, elas fazem assim. Mas também tem aquele que não tem boa fé, né? Então, essa inadimplência pode sim levar você aí com a falência, né? Porque se você não controlar isso, e se vem um inquilino hoje, depois outro no outro mês e outro no outro mês, dependendo o número da carteira de locação de você pode ficar abalado sim, né? Nessa situação desagradável, que é perante as inadimplências. Eu já tenho um vídeo, né, que fala sobre isso, sobre essa inadimplência, como evitar, né? Porque nós temos que ficar muito atento a isso, porque isso balança muito, mesmo você sendo autônomo ou sendo já com empresa, né? Vai balançar muito essa questão de inadimplência, sim. E também, lá nesse vídeo explica, né, como evitar os riscos que você pode ter na hora que você preencha, o cliente envia, você envia lá para ele o cadastro para ele preencher e ele retorna, e como que você deve fazer, né? Como que você deve fazer este filtro desses locatários, esses pretendentes locatários que venham querer alugar o imóvel com você. Outra coisa que pode lhe levar à falência é funcionários. Aí você me pergunta, funcionários? Sim, funcionários. Você é gestor, né? Você é corretor de imóveis, ou aí já contratou um funcionário, né? Você é o gestor da sua empresa. Como é que você está tratando o seu funcionário, né? Porque se o funcionário é bem tratado, né, pelo gestor,
que é você, o dono da empresa, esse funcionário vai atender bem o seu cliente. Porque se o funcionário não atendeu bem o cliente, você vai ser o prejudicado, porque aquela pessoa que foi atendida pelo seu funcionário vai ficar reclamando, isso vai abalar é você e não seu funcionário, a seu funcionário. Por isso, o bom, você tem que ver como é que você está, né? Então, lidando com esse seu funcionário, porque também o funcionário, não adianta você colocar um funcionário, você ensinar lá o seu funcionário, e se você não trata bem o seu funcionário não vai parar na sua empresa, né? Então, nós temos aí 3 pilares para poder realmente no dia a dia funcionar bem essa sua empresa, né? E um deles é essa parte que você tem que tratar bem o funcionário para o seu funcionário tratar bem aquele cliente que vai lhe procurar. Quando você sair de dentro do seu escritório, hoje eu estou aqui gravando, aqui numa cidade próxima da minha cidade, né? Eu preparei bem meu funcionário. As dúvidas que eles têm, se eles vão repassar pela mensagem, o WhatsApp, e eu vou responder. Mas raramente elas me questionam alguma coisa. Raramente. Por quê? Porque eu dou atenção. A mesma forma como eu quero ser atendido, eu atendo elas também no meu dia a dia, né? E também oriento, né? Oriento. Então você tem que estar preparado para isso. Porque se você ficar não atendendo bem, não tendo uma boa energia referente ao seu funcionário, também você vai preparar ele em seguida, vai sair. Então, e não adianta, e isso aí também é outro prejuízo para você, porque o funcionário vai estar saindo e isso vai lhe prejudicar em termos de despesas e receitas, né? Você vai ter um rombo no caixa, né? Por quê? Porque isso também, você está iniciando, isso vai lhe abalar. Por quê? Vai ter que pagar a saída do funcionário, né? Mesmo ou você demitindo ou ele pedindo demissão. Você vai ter que pagar todos os encargos possíveis e isso também vai abalar aí essa sua própria gestão, né? Antigamente, acontecia isso comigo no meu dia a dia, sabe? Eu não estava preparada para a gestão, né? Eu só fui, vestiu a carapaça de investidora, né? De empresária, na verdade. A carapaça foi de empresária, mas eu não estava preparada para toda a gestão antigamente. Hoje, e algum tempo atrás, vamos dizer, de 2 anos, 3 anos para cá, eu coloquei isso em prática, né? Eu ainda estou passando por processo de transformação dentro da minha empresa, né? E isso está funcionando e funcionando muito bem. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para lhe contar essa situação, que isso está na prática funcionando. Porque se você prepara o funcionário está lá dentro trabalhando, tendo boa satisfação, ele vai se manter dentro da empresa, né? Uma coisa que eu digo para você é que eu antes, alguns anos atrás, na minha empresa, eu só dava assim uma pincelada aos funcionários, né? E cada coisa que surgia no dia a dia, às vezes tinha coisa que eu respondia para eles e tinha coisa que eu não respondia. Acumulava muita coisa para mim, mas também acumulava muita coisa para eles. E eu não dava essa atenção, porque você, corretor, que está aí iniciando e que tenha já funcionário, é preciso, o que é a gestão? A gestão é cuidar de pessoas, né? É você dar essa atenção para o seu funcionário, explicar, surgiu algum problema lá no dia dele, ele iniciou, surgiu algum problema,
Você vai lá, orienta ele como é que ele deve fazer aquela situação que está ocorrendo ali, aquela resposta que ele tem que dar ali para aquele cliente, né, no momento. E não deixar passar batido isso. Ou então você dizer para ele, vai lá e resolve. Não é assim. Você tem que ir lá e dar essa atenção para ela, porque para esse funcionário, porque ele não vai saber como reagir, né? Então, essa gestão que eu falo é uma gestão de cuidar do seu funcionário e orientar e ter essa orientação. Se você está preparado para essa empresa que você quer alcançar daqui a pouco um número maior, você também tem que estar preparado para essa gestão, né? O gestor, que é você, corretor, que está iniciando aí essa sua empresa, você vai cuidar de pessoas que são os seus funcionários. E os seus funcionários vão cuidar dos clientes. Porque quando você não estiver na empresa e se você cuidou do seu funcionário, então esse cliente, essas pessoas que são seus funcionários vão cuidar dos clientes. E esses clientes sendo bem atendidos pelos seus funcionários, vai gerar uma boa impressão, vai gerar um fato positivo para você, né? Porque tudo isso é uma consequência que vem. Porque se o cliente vai lá, ele é bem atendido por seu funcionário, ele vai indicar você para outros clientes, não é assim? Então, um fato positivo vai gerar outro fato positivo, que é o cliente sendo atendido bem pelo seu funcionário e ele vai indicar você para outros clientes. Os clientes vão lá procurar e automaticamente uma coisa vai puxar a outra. É diferente do fato da pessoa não ser bem atendido porque você não deu uma boa atenção para os seus funcionários, né? Porque aí a pessoa vai lá, reclama, aí automaticamente, se ele reclama, você vai cair à falência, porque daí um vai passar para o outro e não vai, e daí não vai ter cliente. Vai criar uma imagem negativa se esse cliente não for bem atendido. Então, por isso que pode levar. E a outra consequência também em relação ao funcionário, não adianta você estar aí contratando, um funcionário, você percebe que o funcionário não está dando conta de tal situação, vou contratar mais funcionários também. Às vezes pode até ser, você tem que contratar outras pessoas, mas às vezes não é o caso, né? Pode ser um alinhamento de processo que a sua empresa está precisando. Que foi isso que eu senti dentro da minha empresa, né? Eu precisei disso praticamente há quase 3 anos atrás e eu coloquei isso em prática e isso está funcionando. Eu confesso para você que eu ainda estou nesse processo de transformação dentro da minha empresa, mas estou muito satisfeita, né? É tanto que eu estou aqui hoje gravando, saí da minha cidade, que aqui é uns 30 quilômetros de distância, e estou aqui, tranquila. Eu sei que as minhas colaboradoras estão fazendo um bom trabalho lá dentro do escritório, né? No atendimento delas. Vamos aí para a quinta coisa que pode levar você, corretor ou administrador, à falência, né? Que é você estar atento às leis. Lúcia, mas referente a isso eu vou ter que estudar, fazer curso superior para eu poder entender isso? Não necessariamente. Hoje nós temos muitos meios, né, em busca disso. Você pode se tornar até um autodidata dentro das leis, né? Se você estiver disposto a estar sempre estudando, buscando as informações, né?
Porque tem situações, por exemplo, eu não sou formada em bacharel de direito, né? Eu tentei ser bacharel em contábeis, né? Mas se vocês quiserem ouvir a minha história, vamos lá, existe um vídeo que conta a minha história sobre isso, né? Mas vim parar com ser corretora de imóveis, né? Sempre tive uma veia de empreendedorismo, né? Então, atenção às leis, por que a atenção que você tem que saber e estar sempre estudando? Porque se você elaborar um contrato, tanto na parte administrativa lá com o proprietário, que vai levar um imóvel para você, ou se você vai colocar um inquilino, vai fazer um contrato de locação, e se você não souber o que colocar dentro desse contrato de locação, o que você citou lá, que é sobre as leis do inquilinato, que é a Lei 8.245 e a 12.112, você pode ser que alguém coloque uma ação contra você, ou você tem que colocar alguma ação em isso, né? Em relação a isso. Então, essas ações, dependendo o número que você tiver de ações, isso dá muita despesa para você. Isso pode sim, aí volta também lá para a questão do fluxo de caixa, né? Porque tem situações, tem ações que se resolve rápido, até se resolve, mas geralmente as ações é uma coisa que nós temos que evitar, né? Nós temos que evitar a ser colocada ações porque a gente não sabe, a gente sabe que no Brasil a lei, quando tu entra com uma ação, a justiça é muito morosa, né? Ela demora muito. Então, inclusive eu assisti uma aula aí semana passada de um jurista, ele diz, evite as ações, né? Por quê? Por que é demorada as ações? Porque tem muita ação, né? O Brasil, eu já citei em outros vídeos aí, o Brasil é considerado um dos segundo ou terceiro país que mais ação tem, né? Na área da justiça. Então, por isso que se torna tudo muito difícil, muito demorado no dia a dia. Então, nós corretores, nós que somos autônomos, nós temos que evitar isso sim. Porque isso dá um grande rombo no seu fluxo de caixa, né? Eu já citei nesse mesmo vídeo que semana passada eu recebi uma ação, né? Mas levou 7 anos, quase 7 anos aí, né? Então, são dinheiro. Tem um bichinho aqui, ó. Tá? São dinheiro. Levou esse período todo, né? São dinheiro que você vai desembolsar, porque é um somatório grande, porque se relacionar ali, você vai colocar pagamento para proprietário. E daí, além dos 2 meses, pode ser que aquele inquilino demorou mais a desocupar o imóvel. Você está bancando todas essas despesas. O inquilino vai deixar lá IPTU para trás, né, se você não fez a cobrança correta, porque estava inclusa lá dentro do boleto da locação, né? Condomínio, fatura de energia, fatura de água, você vai somando tudo isso e mais as custas judiciais, isso vai dar um rombo muito grande, amigo, aí no seu fluxo de caixa, né? Então, você tem que estar sempre atento às leis, né? E você tem que sempre estar em busca disso, né? O que muda, o que não mudou, o que caiu, né? Porque nesses anos todos, meu Deus do céu, né? Que eu trabalho no ramo imobiliário aí há mais de 25 anos, mas só que muita coisa mudaram e muitas coisas estão para ser mudadas novamente. Porque o mercado está mudando em relação a isso, né? Então, e nós temos que estar sempre atentos, sim. Sempre estudando, sempre buscando, indo a simpósios, né? Porque acredito que agora, eu ia muito a simpósios, né? Mas agora, nesses 2 últimos anos, não teve. Agora as coisas já estão voltando tudo a ser normal, né? Então, você precisa participar disso, porque também ali se faz um grupo de amigos, de pessoas, torna-se ideias, né?
Então você procura estar sempre informado, sempre atento a essa questão das leis. Mediante esses 5 itens, essas 5 coisas que eu citei aí para você, amigo corretor, amiga corretora de imóveis, né? Eu também, hoje eu orientei nesse sentido, porque eu optei nesse tema, porque hoje eu coloquei, né? Há algum tempo eu coloquei em prática isso dentro da minha empresa, né? Hoje eu consigo gerenciar minha carteira de locação nos 15 primeiros dias do mês e ainda tenho aí menos de 10% de inadimplência na minha carteira de locação. Encerro e espero que esse vídeo possa lhe ajudar. Muito obrigada.